Bom, galera, a aula de hoje é sobre imperfeições cristalinas. O tema aborda defeitos pontuais, defeitos de linha, defeitos de interface, defeitos volumétricos e, como vocês podem ver, cada um deles possui uma nomenclatura em sua classificação, que nada mais é que a sua forma geométrica ou dimensionamento, tratado em suas imperfeições estruturais. O que é um defeito? Defeito é uma imperfeição ou erro no arranjo periódico regular dos átomos em um cristal. Eles podem envolver irregularidades na posição dos átomos e nos tipos de átomos, devido a impurezas ou substâncias químicas presentes ou adicionadas, que poderiam ser as ligas. Aqui embaixo eu coloquei como que de fato essas irregularidades elas se definem desde o início, que no caso aqui eu coloquei a importância estrutural de defeitos se deve desde a sua introdução, seleção, controle do número e do arranjo, classifica os tipos de defeitos dependentes do material, do meio ambiente e das circunstâncias às quais o cristal é processado. Imperfeições estruturais. Mostra que apenas uma pequena fração dos sítios ou posições atômicas são imperfeitas e que nem sempre as importâncias são ruins. Razão essa a qual é o surgimento de uma nova propriedade, que no caso ela se torna-se necessária ou não atua na forma negativa sobre a estrutura. Um exemplo disso é o processo de dopagem em semicondutores, que visa criar imperfeições para mudar o tipo de condutividade em determinadas regiões do material. Estas mesmas impurezas são chamadas de elementos de liga, como eu falei, são adicionados intencionalmente com a finalidade de aumentar a resistência mecânica, a corrosão e como havia falado acima, a condutividade elétrica. A primeira imperfeição a estudarmos são os defeitos pontuais, que é dividida em partes, entre elas lacunas, vazio ou vacâncias, interstícios, School-Tick e o Frenkel, que eles ocorrem em sólidos cerâmicos, onde trataram a vista das distorções na rede cristalina, principalmente gerando nas propriedades ópticas e elétricas dos materiais e influência dos processos, como a difusão, a transformação de fases, fluência, etc. Os átomos solutos geram defeitos pontuais. Os vazios ou vacâncias se formam na ausência de um átomo na rede cristalina, formados durante a solidificação do cristal ou como resultado das vibrações. E esse número de vazios na rede cristalina depende da temperatura e das impurezas. Aqui na imagem mostra aqui os locais vazios e como ficariam no caso ali, também nessa outra imagem, onde está tensionada e faltando um átomo. Estes vazios é dado por uma equação, ela envolve uma densidade de sítios atômicos da rede, probleminha da rede cristalina, numa temperatura de 0 Kelvin, também envolve a energia para a formação de um vazio, dependendo do material e do material. A temperatura deve ser anotada em Kelvin e as constantes em Boltzmann. Aqui no caso está a fórmula da equação, a constante de Boltzmann, e a constante de Boltzmann está para um átomo quando a constante de gases está para 1 mol de átomo. Os intersticiais são defeitos pontuais também, envolvem um átomo extra no interstício do próprio cristal, ou seja, o átomo está em uma região em que era para estar vazia, produzindo uma distorção no reticulado, já que o átomo geralmente é maior que o espaço do interstício. A formação de um defeito intersticial
aqui, ele implica numa criação de uma vacância. Aqui, não sei se vocês podem ver na imagem, ele está num lugar de fato onde ele não cabe e ele gera uma vacância. Por isso esse defeito é menos provável que uma vacância. Ali também outra imagem que mostra o interstício. Ali. Defeitos pontuais. Sobraram, no caso, o Franklin, que ocorre em sólidos iônicos quando um íon sai de sua posição normal e vai para um interstício, e o Schottky, que está presente em compostos que têm que manter o balanço de cargas, que envolve a falta de um ânion ou um cátion. O defeito de linha ou linear é também conhecido como discordâncias contendo o de Cunha, que são as tensões, as hélices, que são as distorções, ou mistos, as mistas. As discordâncias estão associadas a uma cristalização e uma deformação, que ela vem da origem térmica, mecânica e supersaturação de defeitos pontuais. Essa presença desse defeito é responsável pela deformação ou falha na ruptura dos materiais. Aqui na imagem, vemos aqui a falta de uma coluna, no qual é gerado, aqui é o ponto onde, no caso, ocorre a discordância, onde ocorrem tensões. Aqui até a gente tem uma imagem melhor, onde mostra que acima tem compressão e para baixo tem tração. Geralmente é onde quebra os materiais. Nessa região os átomos são pressionados uns contra os outros, nessa de compressão, e abaixo os átomos são puxados para longe do outro. Continuando com as discordâncias, a maioria das discordâncias encontradas em um material não é exatamente aresta ou espiral, mas sim uma junção das duas, a mista. Nas linhas finas da imagem aqui, pelo microscópio, representam os contornos de grãos no material, e as grossas estão relacionadas às discordâncias. Também aqui nessa outra imagem aqui, vemos que a linha onde ocorre a discordância, ela vem para cá, ela tipo que escorrega, e aqui ela já deforma no caso do cubo aqui. No caso, a forma hélice agora, ela gera irregularidade nos átomos, onde os átomos ficam alinhados de forma de espiras, que de fato eles têm uma ondulação como se estivesse escorregando, onde ele desce e sobe, e isso num movimento simétrico. Que no caso, inclusive, ele é medido pelo vetor de Burger para estruturas cúbicas de face centrada e cúbicas de corpo centrado. Pode ser expresso como uma equação, aqui está a equação, e onde que HQL é a direção cristalográfica de maior densidade atômica. Ali na imagem mostra o que eu acabei de falar também. As considerações gerais. A quantidade e o movimento das discordâncias podem ser controlados pelo grau de deformação e por tratamentos térmicos, com aumento da temperatura, ao aumento na velocidade do deslocamento das discordâncias, favorecendo o aniquilamento mútuo das mesmas e a formação de discordâncias únicas. As impurezas tendem a difundir-se e concentrar-se em torno das discordâncias, formando uma atmosfera impura. A densidade das discordâncias depende da orientação cristalográfica, pois o crisalhamento se dá mais facilmente nos planos de maiores densidades atômicas. As discordâncias geram vacâncias, as discordâncias influem nos processos de difusão. A formação de discordâncias contribui para a deformação plástica do material.
Aqui já são defeitos interfaciais. Eles envolvem fronteiras de defeitos, no caso, geralmente ele está em 2 dimensões, normalmente não conseguem fazer uma ligação com o meio externo para efetuar uma ligação com os átomos internos do material. Os contornos de grãos internos, como o arranjo se formam, também apresentam superfícies regulares, ou seja, nessas regiões as ligações não são feitas de maneiras adequadas com os átomos, se tornando regionais reativas. O contorno de fases também são defeitos interfaciais, assim como os contornos de máculas. Eles são superficiais simétricos ilustrados na figura aqui abaixo, onde ela corresponde a uma interrupção e uma sequência regular no espaçamento dos planos de uma rede cristalina. Já passando para o próximo, são os defeitos volumétricos, que estão presentes em todos os tipos de materiais sólidos, são maiores que todos os já mencionados. Estes incluem poros, trincas e outras fases. São normalmente introduzidos durante as etapas de processamento na fabricação, pois os poros são originados devido à presença de gases, como mostra até na imagem abaixo aqui, que justamente na conformação do material a presença de gases e surgem aqui esses poros que após sintetizados em altíssimas temperaturas são gerados. Aqui mostra a imagem microscópica a 100 micros. Muito bem, a aula foi isso. Muito obrigado.